Os energéticos prometem alto rendimento. Num contexto de cobrança por produtividade, parece um bom negócio. Por isso, o consumo está em alta, mas duas pesquisas internacionais apontam a relação desse consumo com a insônia e com a dependência de álcool e outras drogas, principalmente entre os jovens. Sobre isso, eu conversei com o neurologista cognitivo e do comportamento do Hospital das Clínicas de São Paulo, Fábio Porto. Energéticos são bebidas, que têm substâncias que são estimulantes. Então, aumentam o grau de vigília, de atenção, aumentam o nível de que você está acordado. Em geral, essas bebidas elas têm cafeína. Então, a cafeína é uma substância que indica para o cérebro que é para estar em vigília. Então, a cafeína inibe uma substância que chama adenosina, que é um indicador de cansaço, um marcador de cansaço. Se você reduz o marcador de cansaço, você indica para o cérebro, olhe, fica atento. E aí a pessoa fica mais acordada, mais vigil, um pouco mais atenta. Por outro lado, essas medicações, essas substâncias, aumentam um efeito estimulante para o coração, para a pressão arterial, para todos os outros órgãos do corpo. Então você tem um efeito também sistêmico. E aí, em excesso, isso pode ser ruim. A gente tem agora duas pesquisas que saíram recentemente sobre o uso desses energéticos, principalmente entre universitários, jovens. Eu começo lhe perguntando sobre uma pesquisa que foi feita por uma universidade na Noruega que aponta a relação dessas bebidas com a insônia. Elas podem causar insônia? Sim, então, seguindo o raciocínio anterior, se você indica para o cérebro, olha, você não está cansado, é para você estar em vigília, o que vai acontecer à noite? Você não vai conseguir desligar. Então, muitas vezes, esses energéticos, eles são análogos ao café. Se você tomar muito café à noite ou tiver cafeína no seu corpo quando você for dormir, você vai ter insônia. Então você não vai conseguir pegar no sono, você não vai conseguir manter o sono. E isso vai causar uma redução da qualidade do seu sono. Você vai acordar cansado no dia seguinte. E aí o que você faz? Toma estimulante para ficar mais acordado. Então é meio que uma bola de neve, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque se você marca para o corpo, olha, esteja acordado, você vai com certeza dormir menos. Então o sono, ele é fundamental para o ser humano. Então a gente precisa de sono para acordar reparado, então para ter energia, para manter um bom humor. Insônia causa irritabilidade, para manter uma boa atenção. Então desatenção, problemas de memória acontecem bastante em quem tem insônia. E até para manter a regulação de coisas mais instintivas, tipo o apetite. Se você dorme pouco, você vai ter um aumento do apetite, por uma desregulação de marcadores químicos, de hormônios. Então o sono é fundamental. Se a gente cronicamente dorme meia hora, uma hora menos por dia, isso em alguns anos vai ter uma consequência bastante intensa para o seu corpo, para o seu cérebro. Doutor Fábio, uma outra pesquisa, essa de uma universidade dos Estados Unidos, aponta a relação do consumo dessas bebidas energéticas com o aumento do consumo de álcool e outras drogas. Qual é a relação entre um e outro? Provavelmente é uma relação complexa, deve ter vários fatores, mas um dos fatores é que se você usa álcool, você tem um efeito mais sedativo. Você vai ficando com sono, você vai ficando mais letárgico. Agora, imagine se você usa álcool e um remédio para não ter esses efeitos, ou uma substância para não ter esses efeitos. Você consegue beber mais, ou tolerar doses maiores de álcool. Sempre que você é exposto a dose maior de uma substância que pode causar vício, pode causar adição, então você tem uma chance maior de repetir, de usar mais. Então, muito provavelmente é isso, né? Você consegue ser exposto a doses maiores de álcool quando você usa um energético junto. E aí as pessoas se viciam mais. Finalmente, doutor, diante de tudo isso, qual é a recomendação em relação ao uso desse tipo de bebida? A recomendação é não usar em pessoas que têm menos de 18 anos. Tá? Essa é a recomendação médica.
E em idosos, eu acho que a gente tem que ter muito mais cuidado. Por quê? Porque o efeito estimulante aumenta a pressão, faz com que as artérias elas se fechem e no idoso que pode ter doença cardiovascular, que pode ter uma predisposição a efeitos colaterais, mesmo doses terapêuticas, pequenas quantidades, podem ter um efeito deletério para o coração. A pessoa pode ter pressão alta, pode infartar, pode ter um AVC. Então, cuidado ao usar isso nos extremos de idade. Então, em pessoas com menos de 18 anos e em sujeitos idosos. Fora isso, A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Cuidado com excessos. Temperança, moderação no uso de estimulantes.